Pessoal, boa noite. Meu nome é Gustavo Licurgo, eu sou cardiologista intervencionista e trabalho com um grupo chamado ForValves, que trabalha com coeducação médica continuada dedicada à cardiopatia estrutural. A gente vai falar muito sobre os novos dispositivos e um pouquinho dessa interação médico e cardiologista intervencionista, onde a gente realmente precisa falar a mesma língua. A gente sabe que não só para intervenção em mitral, mas também intervenção em tricúspide, a gente tem diversos dispositivos já no mercado mundial. No Brasil, a gente tem apenas o MitraClip e a TricValve, né, que são dedicados para mitral e tricúspide, mas lá fora a gente tem dispositivos que reduzem o tamanho do anel, como a gente pode ver aqui, dispositivos percutantes que fazem como suroplastia ou anuloplastia percutânea como cardioband, ou até mesmo uma colocação de um anel transeptal que chama o AMEND, né? Então, mas todos esses dispositivos têm em comum essa dependência com a imagem, né? Hoje em dia a gente precisa aprender muito ecocardiograma como cardiologista intervencionista, e o ecocardiografista precisa ensinar para a gente o linguajar deles para que a gente fale a mesma língua. Quando a gente olha as intervenções percutâneas, o que realmente a gente quer fazer é replicar o que o cirurgião faz na cirurgia aberta. Então, como a gente mostrou que tem o cardioband percutâneo, ele quer imitar o que o cirurgião faz com a anuloplastia, né? Hoje em dia também a gente já tem os dispositivos de corda, como a anel-corda. Aqui era um dispositivo transapical, já foi feito o primeiro caso de substituição de corda transeptal, então isso daí também vai chegar para a gente. Mas o que a gente, como eu falei no primeiro slide, o que a gente tem atualmente é o MitraClip, que nada mais é do que replicar percutaneamente a técnica do Alfieri, que inventou lá em 1992, dar esse ponto na válvula, principalmente, deixa eu colocar um laser point aqui, principalmente no segmento A2P2 da válvula, né? Mas também, às vezes, podendo atacar as comissuras valvar, realizando uma comissuroplastia também com ponto. E o MitraClip é isso. O MitraClip é, através de uma punção transeptal, replicar o tratamento que o professor Otávio Alfieri desenvolveu em 1992. Bom, das intervenções mitrais, né, a gente vai focar no que a gente tem do Brasil, né? E é óbvio que o Max vai passar por todas as intervenções nesse curso com vocês, mas vamos focar aqui nessa interação imagem, né, que eles chamam de ecocardiografista intervencionista e o cardiologista intervencionista. Vamos focar, o bate-papo vai ser basicamente sobre mitral para a gente demonstrar a importância dessa conversa, né? Quando a gente vai para um MitraClip, o cardiologista intervencionista e o ecocardiografista, eles vão precisar se focar em duas imagens principais para poder implantar um MitraClip. Uma é a via de saída do ventrículo esquerdo. Vocês vão encontrar essa imagem mais ou menos entre 130 e 150 graus no esôfago médio, onde aqui a gente tem a válvula, a aorta, a válvula aórtica. O que segue a válvula aórtica é o folheto anterior, do outro lado, o folheto posterior. O meu MitraClip, quando eu for realizar, o MitraClip de vocês, quando vocês forem realizar, ele vai descer nessa região aqui. E ele precisa ser visto com os braços abertos. Por outro lado, lembra que eu estou a 140 graus aqui? Então, quando eu mudar para 90 graus, eu vou estar vendo esse MitraClip de perfil. Então, aqui nessa janela, a 60 graus, que é o intercomissural, é a outra janela onde a gente vai ver o MitraClip chegando no átrio esquerdo pelo septo nessa região. E aqui você vai definir se você vai atacar a sua válvula na região mais lateral dela, que seria o segmento A1P1, perto da auriculeta, no segmento A2P2, que realmente é o melhor local
para se atacar a válvula. Por quê? Porque não tem cordoário, e aonde foi idealizada a técnica do Alfieri, né? E o A3P3, né? Um pouquinho mais difícil de se clipar, mas hoje em dia o MitraClip já tem uma capacidade de você, realizando uma punção bem feita, de você conseguir atingir essa região e conseguir clipar de uma maneira muito eficaz. Tá? Então, na cabeça da gente, a gente precisa sempre conversar hemodinamicista e ecocardiografista intervencionista. Puxa, coloca no via de saída, eu vou querer saber se meu clipe está indo mais anterior ou posterior, e aqui no intercomissural, meu clipe está indo ou mais lateral ou mais medial, ok? Bom, outra imagem extremamente importante durante o procedimento é a visão do cirurgião, é o anface que a gente diz, que é o eco 3D, onde o ecocardiografista vai colocar a aorta a 12 horas, né? A gente vai verificar o apêndice atrial nessa região e a gente vai identificar o sorriso da válvula mitral. Então, próximo do apêndice, segmento A1P1. No meio da válvula 2P2, próximo ao septo, onde vai aparecer o nosso catéter do MitraClip, A3P3, ok? Então, o nosso catéter, depois da gente realizar a punção, ele vai entrar por aqui. Tá? Vocês já fizeram quantos casos de mitra, Julio? 1. Então, quando a gente tem aquele suporte do MitraClip grande, quando a gente empurra o MitraClip, o suporte do MitraClip, ele faz essa movimentação, ó, ele vai para a região lateral. Quando você puxa o suporte, ele vem para a região medial. Essa imagem você vai ver aqui também, ó, no intercomissural. Quando eu empurro o suporte, que o MitraClip fica, ele vai para a região lateral. Ele vai empurrar, ele vai em direção à auriculeta. Você puxa, ele volta em direção ao septo. Parece muito complexo, mas é muito simples. Depois que você compreende a imagem e o ecocardiografista também, a comunicação fica muito clara. Bom, atualmente a gente trata 2 tipos de insuficiência mitral. Então, a gente tem dois tipos de insuficiência mitral que são tratadas de uma maneira eficaz com o MitraClip. Uma é para a classificação de Carpentier A2B, que seria essa degeneração valvar, tá? O tipo 2, e o tipo 3, que seria uma doença muito mais do ventrículo, né, do que propriamente da válvula. No tipo 2, o que a gente consegue verificar é que, principalmente, a doença vai estar nessa degeneração do folheto. Mas lembrando, essa foto aqui é uma foto muito grosseira, nesse desenho muito grosseiro, e ele demonstra uma válvula muito doente, que não seria aquela válvula ideal aí para a gente estar clipando. Mas é muito mais para a gente poder classificar sempre através da classificação de Carpentier. A tipo 1 de Carpentier seria a dilatação atrial, né? Então, a gente também consegue tratar, mas não é a válvula perfeita. E a tipo 3A é a realmente da valvopatia reumática, onde você tem um acometimento onde restringe muito essa válvula e realmente não é um tipo interessante para se clipar. Bom, vamos dar uma olhadinha um pouquinho no que o cirurgião encontra na sala, só para a gente entender que a gente está usando o mesmo dispositivo para tratar 2 doenças diferentes, né? Apesar de ambas levarem insuficiência mitral, quando a gente olha o átrio esquerdo num campo cirúrgico, o que a gente vê na degeneração é realmente uma válvula com um espessamento, com comprometimento dessa região P2, por exemplo, nesse caso. A gente vê lesões ocasionadas pelo jato, né, que sai do P2 e vai em direção à continuidade mitro-aórtica, né? E quando a gente vai ao ecocardiograma, o que a gente vê é esse prolapso do folheto posterior, né? E o jato realmente que lambe, entre aspas, né, essa continuidade mitro-aórtica e deixa aquelas lesões quando a gente abre o átrio esquerdo do paciente, né? Voltando aqui
na verdade, aqui está quase um 4-câmara, né? Mas ele consegue pegar um pouco de aorta, então a gente consegue ver aqui realmente que é o folheto anterior com o posterior. Aqui melhorou, né? Você vê que está 130 graus a sonda do ecocardiografista, e aqui a gente tem realmente aquela imagem que a gente quer usar para clipar a válvula, né? Que é a via de saída do ventrículo esquerdo. Então, uma das imagens é essa, e aí a gente pede para o ecocardiografista, vai para o intercomissural, ele vai a 60 graus, ó, que a gente comentou ali no início, e aí a gente vai saber o que é lateral, o que é medial e o que é A2P2. Então, A1P1, A2P2, A3P3. E depois o cirurgião também dá uma imagem para a gente, que é a imagem 3D, onde aqui vai ser A1P1, mais lateral, perto do apêndice, A2P2, onde a gente tem o prolapso aqui da válvula, e A3P3. De novo, repetindo, o nosso catéter de mitraclip vai entrar por aqui. Quando o Júlio empurrar o catéter, ou o Felipe empurrarem o catéter, o suporte do mitraclip, o mitraclip ele não vai mergulhar para dentro do átrio esquerdo. Quando você empurra o suporte, ele caminha só em direção lateral, ou quando você puxa, ele volta para a região septal e você define aonde você vai mergulhar com esse mitraclip. Bom, vamos olhar a insuficiência mitral funcional. Olha como é diferente. Então, eu uso o mesmo dispositivo para tratar uma patologia totalmente diferente. Antes, a gente tinha uma válvula prolapsada para o átrio esquerdo, agora a gente tem uma válvula totalmente retraída para o ventrículo esquerdo. Então, é importante a gente compreender que a estratégia, já de estar usando o mesmo dispositivo, a estratégia é diferente. Então, aqui, esse vídeo não tá rodando, mas dá para a gente ver que, ao invés da válvula, como era na outra, o prolapso vir aqui para cima do folheto posterior, o grande problema aqui desse paciente é que esse folheto posterior, apesar de ser um folheto longo, hein, é um folheto que está retraído. Ontem eu tratei, junto com o Max, um caso bem parecido com esse, tá? E chato para tratar, porque para entrar com o clipe aqui, a gente precisa entrar de uma maneira que a gente consiga clipar tanto esse folheto quanto esse folheto na mesma altura, tá? Então, às vezes, é um pouquinho mais desafiador do que num caso como a gente mostrou do prolapso, né? Que é aquele caso ali, o caso ideal para se tratar com mitraclip. Esse daqui já dá um pouquinho mais de dificuldade técnica para a equipe. Então, a gente está aqui no via de saída, a aorta, ventrículo, o que segue a aorta é o folheto anterior e aqui o folheto posterior. Aí eu falo para o meu eco, Rodrigo, joga para o intercomissural. Aí ele joga aqui a 60 graus, eu vou ver meu clipe vindo aqui, ó. Se o Júlio ou o Felipe empurrarem o suporte, o clipe vai correr em direção ao apêndice atrial. Se puxar o suporte, o clipe vem em direção ao septo. E aqui eles vão definir o momento que eles descem com o clipe. O ideal sempre é tentar descer na região A2P2, bem no meio. A1P1, A3P3, cuidado na hora de descer, porque tem corda, pode ficar preso. Então, sempre, quando vocês forem rastrear os pacientes para clipe, sempre realizar essas janelas, via de saída, intercomissural, com e sem Doppler. Isso vai ajudar demais, tá? Se tiver o 3D, perfeito, faz o 3D, que é essa projeção anface, né, que a gente mostrou, que é essa projeção aqui anface, sempre botando a aorta 12 horas. Porque botando a aorta 12 horas, a gente vai identificar bem o sorriso da válvula. A válvula mitral precisa sorrir para a gente, ok? Então, vamos lá. Bom, a gente já viu que a patologia é totalmente diferente, né? O que ela causa é um refluxo mitral, mas são doenças diferentes. Então, a gente precisa de estratégias diferentes, né? Uma, eu vou clipar a válvula bem baixo no ventrículo, e a outra vai ser na linha do anel mitral, ou às vezes até um pouquinho acima, né, na hora da gente clipar. Tá? Então, isso vai definir também a altura que a gente precisa funcionar. Né? Veja que nessa região, eu botei aqui os dois vídeos da via de saída, nessa região é a funcional, onde está retraído esse folheto, a gente vai ter que buscar esse folheto aqui um pouco mais baixo. Então, a gente deve sempre tentar a função mais alta possível, mas às vezes a gente não consegue, tá? Porque o paciente é pequeno. Então, essa
patologia funcional, ela favorece que você possa realizar com uma punção um pouco mais baixa. Por quê? Porque você tá clipando mais próximo, mais baixo no ventrículo. Enquanto essa, onde o prolapso é mais acima, essa não. Essa a gente realmente precisa ganhar o máximo de altura possível para a gente poder não dar tensão no sistema e conseguir realizar a captura do folheto. Quando a gente fala em altura, gente, eu não estou falando de cava superior, cava inferior. Quando eu falo em altura, a gente está falando nisso daqui. Olha, eu desenhei aqui um anel mitral virtual, tá vendo? Tá? Então, quando o Júlio ou o Felipe estiverem descendo com o catéter deles para a punção transeptal na fossa ovalis, a gente começa sempre pedindo para realizar um corte bicaval, onde vocês vão falar assim, olha, está superior e está inferior é relação à cava, tá? E o alto e baixo é relação à fossa ovalis, se o catéter está indo posterior ou anterior. Quanto mais posterior o Júlio ou o Felipe forem com catéter, maior vai ser essa minha altura, que correlaciona-se com essa altura, que é o que eu preciso para poder atacar a válvula mitral. Eu preciso de altura para eu poder descer com o sistema aqui. Tá? Então, quando eu faço uma punção alta, eu consigo descer com o meu sistema em todos os segmentos, ó, A1P1, A2P2, A3P3, sem dar tensão no sistema. Se eu faço uma punção baixa, quer dizer, muito anterior, eu consigo atacar bem o A1P1, mas no A2P2 e A3P3 eu vou ter que dar tensão no sistema. Parece besteira, mas veja que uma vez que eu entro com um clipe com tensão, eu vou realizar uma sutura de Alfieri torta, e isso distorce a válvula. Tá? Então, sempre buscar uma altura cada vez mais alta, né, para que a gente possa tirar a tensão do sistema. Então, a punção transeptal é feita sempre guiada, né, pelo ecocardiograma, e essa altura, depois que a gente realiza, ou logo antes de realizar, tem que ser mensurada em um 4 câmara 0 grau. Tá? Vocês pegam a válvula fechada, vê onde eles estão fazendo o tente e fazem essa mensuração. Olha, essa paciente que a gente puncionou foi 3,8, não é uma punção excepcional. Hoje em dia, a gente quer 4,5, a gente quer acima de 4,5, né, para a gente poder descer com o sistema, mas essa paciente ela não tinha tamanho, então a gente realizou a punção aqui e teve que tratar assim mesmo, mas o ideal é assim. Isso é uma rotina que a gente faz no nosso serviço, toda vez que a gente funciona, se o paciente não tem disfunção renal ou se já está em diálise, a gente faz um atriograma, com um pouquinho de cranial, tá, Júlia e Felipe? Porque aí a gente consegue ter uma imagem fluoroscópica amigável para o intervencionista, tá, que ajuda muito no manuseio do sistema do clipe dentro do átrio esquerdo. Por quê? Porque quando a gente faz com um pouquinho de cranial, eu ofereço uma imagem como se fosse aquele intercomissural que a gente viu do eco. Lembra o intercomissural? Apêndice atrial. Olha a válvula mitral aqui, tá? Então, aqui eu tenho o segmento A1P1, aqui o segmento A2P2 e o A3P3. E outra coisa que me dá também é uma referência da onde está o meu septo, tá? Então, eu não caio com o meu catéter para o átrio direito. Eu estou o tempo todo sabendo onde o catéter do MitraClip está, tá? MitraClip nada mais é do que esse equilíbrio entre causar uma estenose e reduzir a insuficiência mitral, tá? Então, quanto maior o número de clipes, ou quanto maior o meu clipe, tá? Mais efetivo vai ser a redução da minha insuficiência mitral, porém, a gente tem que tomar cuidado com a formação de gradiente, tá? Se a gente for pegar nos estudos, né, a gente quer um gradiente sempre abaixo de 5. Atualmente, o que a gente está vendo na nossa prática, e na prática lá fora, que a gente nada mais faz do que copiar uma prática de centros com maior volume lá fora,
é que se a gente está sendo um pouquinho mais tolerante com essa criação de gradiente, tá? Após o implante do MitraClip. Então, redução da insuficiência mitral, se você tiver um gradiente de até 8, é tolerável, tá? Então, hoje, antigamente, se o gradiente passava de 5, a gente tirava o clipe a mais se a gente tivesse colocado. Hoje em dia, a gente está tolerando até 8 de gradiente dentro de sala. A gente vê que os pacientes eles toleram mais a estenose mitral causada, né? Se você colocar um segundo clipe e desaparecer a insuficiência mitral e você tiver um gradiente de 7, ele vai tolerar mais do que você deixar uma insuficiência mitral moderada, ok? A importância do screening do eco é que já no screening do eco a gente vai definir se a gente vai usar clipes de braços longos, tá? Como o XT, ou de braços curtos, como o NT. Tá? Lembrar que a gente tem hoje em dia também a família W. Tá? Saiu essa família R, tá? E entra agora o NT ou o NTW, ou o XT ou o XTW. A diferença é que o NT, a gente tem braços de 6 milímetros, o XT, a gente tem 9 milímetros. O W é de wide. Então, aqui, né, a largura do clipe era de 4 milímetros, ela ficou agora de 6 milímetros. Tá? Então, essa pequena diferença desses novos clipes dão um resultado assim, fantástico. Perdoam até um pouquinho de erro da gente. Tá? Então, facilitam muito o procedimento. Mas no screening do ecocardiografista, a gente já consegue definir. Né? Puxa, assim, então sempre vale a pena a gente colocar o clipe maior? Na verdade, a gente precisa... a gente não escolhe o clipe, não é o clipe que escolhe o paciente, é o paciente que escolhe o clipe. Né? Então, se ele tem folhetos longos, a gente pode, acima de 10, 11, a gente pode botar um XT. Se o defeito dele é no A2P2, vale a pena colocar um XT. Né? Se é um fleio grande, é a mesma coisa, uma válvula um pouquinho mais degenerada, né? Com folheto redundante, por aí vai. Agora, se por outro lado é restrito, se tem um pouquinho mais de calcificação, se a área valvar antes do procedimento, é importante a gente saber, né? O corte antes era 4 de área, hoje em dia a gente faz... Ontem a gente a gente colocou 3 clipes, foi a primeira vez também, foi um caso um pouquinho mais desafiador, era um 3,9 de área, a gente botou 2 NTWs e um NT para reduzir o gradiente da paciente, ela saiu com um gradiente de 5,6, 6 da sala. Você vê como muda, né? Hoje em dia, antigamente a gente não toleraria esse gradiente, a gente ia tirar o terceiro clipe, e foi o terceiro clipe que foi efetivo. E perto das comissuras, então, entrar em A1 P1 e entrar em A3 P3, tá? No canto do sorriso, sempre tomar cuidado para não ficar preso, e com o NT é um pouquinho mais seguro, tá? Então, como a gente comentou, a gente vai trabalhar sempre com essas duas janelas, tá? No MitraClip. Uma é a via de saída. Desculpa estar sendo repetitivo, mas eu acho que isso é importante para que vocês até percebam como é simples essa comunicação do ecocardiografista junto com vocês, né? Da intervenção. Então, a gente vai ver o clipe descendo nessa região, tá? Na via de saída, eu preciso ver os braços abertos. E a imagem do intercomissural, que nada mais é do que a gente realizar o perfil desse clipe, a gente não pode ver os braços. Isso significa o quê? Se eu conseguir olhar os braços aqui, nessa imagem do intercomissural, é porque o seu clipe está rodado. Tá? A gente precisa alinhar o sorriso da válvula. A gente tem que seguir a técnica do Alfieri. Então, se a gente conseguir ver braço de clipe no intercomissural, é porque a gente vai clipar essa válvula torta e vai causar uma distorção. Então, o clipe desce nessa região, aqui com o clipe, tá? Para todos os ecocardiografistas, para os intervencionistas. Aqui, com o via de saída, a gente só vai definir o que é posterior para esse lado e o que é anterior para esse lado. A gente não sabe se eu estou descendo aqui em A1P1, A2P2 ou A3P3. O que vai definir onde eu estou descendo é aqui. Tá? Então, aqui eu estou descendo em A2P2. Se eu estivesse descendo aqui, seria em A1P1, porque eu estaria perto do apêndice. Tá?
a gente entra dentro do ventrículo sempre no via de saída. Uma vez que a gente alinhou no intercomissural e viu que o clipe não está rodado no via de saída, a gente desce com o clipe aberto, tá? Com os braços abertos, entra dentro do ventrículo, não desce muito dentro do ventrículo, só passa a válvula um pouco, e depois, em apneia, importantíssimo ter essa interação também com o anestesista. Eu brinco muito com eles, eu falo que, olha, não se preocupem com a saturação do paciente, só me avisa se cair de 90, tá? Porque realmente, às vezes, a gente faz uma apneia prolongada de 1, 2 minutos e o anestesista fica muito incomodado, tá? Isso afeta muito pouco o paciente, mas para a gente clipar é um baita ganho, porque você estabiliza, para com essa movimentação do diafragma. E aí você vai fechando o clipe, sempre também na via de saída, e você vê aqui a captura dos 2 folhetos. A captura, para o pessoal do ecocardiograma, a gente precisa ver uma restrição desse movimento do folheto. E depois o Max vai falar sobre também a mensuração de quanto folheto entrou dentro do clipe. Tá? Fez a captura, não liberou o clipe ainda, o que a gente faz? A gente pega no intercomissural e mensura o gradiente. Tá? E também pode realizar através do 3D o tamanho da válvula. Esse caso aqui eu acho muito interessante, porque você vê aqui que o gradiente médio era 7,4, e esse aqui foi o segundo clipe que a gente colocou. Tá? A gente colocou um clipe aqui e outro clipe aqui na lateral. E nessa época a gente tirou o segundo clipe. Tá? Esse paciente ele ficou com uma insuficiência moderada, ele ficou com menos gradiente, né? Só que a gente teve que reclipar esse paciente. Naquela época, a gente não tinha, tá vendo? Ó, o pré dele e o pós, tá? Melhorou, né, a insuficiência. Só que a gente deixou essa insuficiência ainda. Essa insuficiência em sala, que está aqui como discreta, quando você tira o paciente da anestesia geral, ela já vai para moderada. Então, se a gente pudesse voltar atrás, esse paciente a gente teria que deixar aquele clipe. A gente poderia deixar o clipe, a gente toleraria até 8 de gradiente. Um ano depois, a gente reclipou esse paciente, botou outro clipe onde estava o outro, né? E está evoluindo, graças a Deus. A gente teve que clipar a tricúspide dele também, mas graças a Deus está evoluindo super bem. Não causou estenose. Então, esse treinamento que eu até perguntei para o Rodrigo, falei, Rodrigo, tem intervencionista aí que está vindo? Ele falou, não, tem. Então, acho importantíssimo, porque a gente precisa estar treinando essa comunicação, né, do intervencionista junto com o ecocardiografista intervencionista, que é o que existe a figura hoje em dia nos grandes centros no mundo, né? Lembrar que é um treinamento contínuo. Ontem, o caso que a gente fez em Cuiabá foi um caso realmente que deu muito trabalho, e ver como a gente sempre precisa estar aprendendo alguma técnica nova, né? E no início parece algo muito complexo, mas não é. Eu brinco, eu falo, olha, eu estou longe de ser o hemodinamicista mais habilidoso do mundo, mas se eu conseguir aprender a realizar procedimentos complexos, né, estruturais, é principalmente porque eu tive a sorte de aprender com grandes ecocardiografistas, tá? O linguajar deles, né? Então não é algo difícil de se fazer, e realmente o cardiologista intervencionista, ele compreendendo esse linguajar, e o ecocardiografista sabendo ajudar, né, a guiar o procedimento, se sentindo parte do procedimento, porque ele é responsável também pelo resultado. Eu acho que essa daí é a chave para o desenvolvimento da equipe de vocês. Eu gosto de botar esse segundo slide, que é o do Sarano, né, que é um grande ecocardiografista, que foi quem definiu esse padrão de EROA, né, da gravidade da insuficiência mitral, ele que desenvolveu a equação, e hoje em dia ele está acho que na Mayo Clinic, ou ele foi para o Minneapolis Heart Institute. Ele mostrou esse slide na aula para a gente, mostrando o seguinte, que qualquer grau de insuficiência mitral é doença. Não quer dizer que você precisa tratar com mitraclip
qualquer grau de insuficiência mitral, mas que realmente a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção para esses casos, principalmente de insuficiência mitral moderada, como esse nosso paciente que a gente deixou a insuficiência mitral moderada e ele evoluiu com piora, depois de 6 meses precisando reclipar e precisando clipar também a tricúspide, tá? Porque aí dilatou o anel de tricúspide, aquela coisa toda, e deu uma insuficiência tricúspide severa. E quando a gente fala em intervenção estrutural, esse daí é um slide também do Sarano, e ele participa da definição de muitos guidelines. Se a gente for esperar diretriz, tá, para mudar a nossa conduta de consultório, a gente vai tá deixando de tratar muito paciente. Nessa apresentação, ele falou, olha, se a gente for seguir os critérios perfeitos de MitraClip dos guidelines, né, para os pacientes que devem ser clipados pelos guidelines e pelo Everest e pelo COAPT, a gente só vai tratar 8% dos pacientes que a gente trata na nossa instituição, tá? Por último, eu gostaria de convidar todos para visitar o canal do Forvals no YouTube. Tem aulas dedicadas à imagem, que são fantásticas, tanto do Max quanto de outros ecocardiografistas, como a Jaqueline, que é uma brasileira radicada em Mainz, né, que deu uma aulona sobre tratamento da válvula tricúspide, e que abre muito a cabeça da gente sobre essa interação entre as duas especialidades. Muito obrigado aí pela possibilidade de estar conversando com vocês de Blumenau, e eu abro aí para perguntas. Bom, Gustavo, mais uma vez aí te agradecer, excelente explanação, acho que foi muito esclarecedora, né? Eu tenho uma pergunta em relação, primeiro, você falou de tricúspide, né? No Brasil, a experiência com tricúspide é muito inicial, na Europa a gente já está vendo o pessoal mexer bastante na tricúspide. Eu tenho um pouco de dúvida em relação aos critérios para a gente pensar em clipar uma tricúspide, né? Já que o uso do clipe do Mitra na tricúspide é até off-label, né? A gente vê um pouco de resistência até pelo pessoal que fornece o clipe para estar aí encorajando a clipar essa válvula. Eu gostaria que você, se puder, falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Hoje, atualmente, a gente está com uma pequena experiência, mas é a pequena, porém a maior do Brasil, que são 5 casos, né, de clipe em tricúspide. Existe sim essa limitação, tá? Como é um off-label, o Proctor não pode ir, então a gente tem feito os casos aqui dentro da nossa instituição, com os nossos pacientes, e a gente precisa adaptar o sistema do MitraClip para a tricúspide. Tá? Então, a gente entra com o sistema invertido e a imagem é totalmente diferente, né? Qual o objetivo? Quando eu falo que um paciente pode ou deve-se pensar em clipar essa tricúspide, tá? E aí é uma briga que eu tenho muito grande com o Max, que às vezes eu peço para ele avaliar um paciente aqui do hospital, ele fala assim, Gustavo, essa insuficiência tricúspide é só severa, ela não é maciça, não é torrencial, porque a insuficiência tricúspide, hoje em dia você tem as classificações da Beck-Hahn, que é uma cardiografista, que ela classificou em leve, moderada, severa, maciça e torrencial. E aí ele fala assim, é só severa. Eu falo, Max, severa é quando a gente quer, porque é aí que a gente consegue clipar, tá? Então, eu digo que uma vez que você tem uma insuficiência tricúspide severa, né, a gente precisa realizar janelas adequadas para ver se tecnicamente é possível realizar a clipagem com os dispositivos que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia, a gente tem um MitraClip que a gente adapta para tricúspide. Lá na Europa, você tem o TriClip, então já é on-label. E eu acho que vai demorar pelo menos aí 1 a 2 anos para chegar para a gente. Tá? Ontem mesmo, conversando com o pessoal da Abbott, eu perguntei, eles falaram, olha, acho que vai demorar. Tá? Por causa da Anvisa. Critérios, tá, que a gente tem que ter um septal bom. Tá? Então, 50% dos pacientes de tricúspide
eles têm 3 folhetos. Os outros 50, tá? Eles têm 4 folhetos ou 5 folhetos, tá? Então, a tricúspide, ela já começa sendo um pouquinho mais desafiadora por causa disso. Você precisa ter um bom folheto septal, porque é o septal que ancora. A gente sempre tenta clipar a comissura anteroseptal, tá? Então, a gente tenta replicar a técnica cirúrgica, que é a cirurgia de Kay, que é uma bicuspidização da válvula. Então, a gente vai clipando da comissura anteroseptal em direção da parte mais próxima à comissura em direção ao centro da válvula e tentar bicuspidizar essa válvula, tá? Você pode também fazer a técnica de Clover, onde você bota um clipe nessa comissura anteroseptal e depois na comissura septo posterior. Essa técnica eu nunca fiz, tá? Mesmo nos grandes centros da Europa, eles acham um pouco mais desafiadora do ponto de vista de imagem e com maior risco de formação de gradiente, tá? O gradiente, lembra da mitral que a gente tolera de 8? Da tricúspide é só de 3. Tá? Então, existe uma limitação maior de gradiente. E, por último, mas não menos importante, tá? Você precisa mensurar o tamanho do gap, tá? Que você tem da falha de coaptação da válvula. Então, onde é que é mensurado esse gap? Esse gap é mensurado da borda do folheto septal até a comissura, o ponto mais distal da comissura anterior e posterior, tá? Se esse gap for menor do que 7, sinal verde para você pensar em clipar. Se ele estiver entre 7 e 10, o que a gente sugere é que faça um trial de diurético nesse paciente venoso interna, faz o diurético venoso, enxuga esse paciente, repete o transesofágico dele, porque normalmente esse paciente está muito encharcado, tá? Então, você tenta jogar essa dilatação do anel para reduzir essa dilatação do anel de maneira que você consiga aproximar os folhetos para poder clipar. Se esse paciente, depois do trial de volume, de Lasix, né, de diurético venoso, ele reduzir esse gap para abaixo de 7, ele é um sinal verde para você. Se não reduzir, já é um caso mais difícil. Acima de 10, nem tenta que você não vai ter um resultado legal, não, tá? Outro lado interessante da tricúspide é se você lembra, a mitral eu quero reduzir, sair quase com 0 de regurgitação, tá? Da sala, e se for 0. A tricúspide dificilmente você vai sair com 0. E os estudos consideram uma redução de 1 cruz já como sucesso. Então, se o seu tiro de maciça para severa ou de severa para moderada já é sucesso de procedimento e já implica na mortalidade e na reinternação hospitalar desse paciente, tá? Mas o foco é trate antes de virar maciça ou torrencial, porque a probabilidade de sucesso da intervenção cresce muito. Ok? Espero ter respondido. Não respondeu, sim. Uma última dúvida, Gustavo, também, para não tomar muito seu tempo. Nada, Quando eu, por por favor. exemplo, trato um paciente que tem uma insuficiência mitral funcional e uma fração de ejeção muito reduzida, se eu não tenho que considerar deixar um pouquinho de refluxo, pensando na hemodinâmica desse paciente, ou eu tento eliminar completamente o refluxo também? Olha, excelente pergunta, Julio. A gente fez um caso que foi até com um workshop aqui, não era o caso ideal para o workshop, mas a gente achou interessante para prestigiar a vinda do pessoal aqui para Brasília. A gente fez um mitraclip com triquivalve. É um paciente ponte para transplante, tá? Eu brinco muito com o Max, a gente é uma brincadeira sadia. O Max, normalmente, eu peço para ele avaliar um paciente um pouquinho mais grave, ele fala: Gustavo, esse paciente está mais para mitrefar. O mitrefar, para quem não conhece, foi um estudo que demonstrou, um estudo francês que demonstrou que o mitraclip não foi superior ao tratamento clínico otimizado, né? Mas quando a gente foi olhar esses pacientes, principalmente os pacientes que não evoluíram bem, foram os pacientes que tinham um VE muito dilatado e uma disfunção ventricular muito grave. Só que, por outro lado, tem um registro do Cosmo Godino, lá de Milão, multicêntrico, que ele pegou esses pacientes que estavam na fila do transplante.
e eles conseguiram tirar 22% dos pacientes da fila de transplante, chama Mitra Bridge. Tá? Depois eu posso compartilhar com você esse artigo para vocês lerem. Então, esse paciente que a gente fez era um paciente Mitra Bridge, né, que a gente brinca, é um paciente para a fila de transplante, e a gente colocou 2 clipes nele, ficou um pouco de resíduo, sim, é saudável ficar, mas evita ficar moderado, tá, Júlio? Eu acho que pelo menos discreto, sair de sala discreto, tá? Para os anestesistas, quando eles estiverem em sala, tá? Se o paciente fizer um afterload mismatch, né? Quando você clipar, ele tiver dificuldade de compensar, usar principalmente noradrenalina, tá? Principalmente noradrenalina. Isso pode dar um suporte melhor para esse paciente durante o procedimento e durante a clipagem nunca aumentar a pressão de uma hora para outra, tá? Se você clipou e se o anestesista faz um ataque ali com adrenalina e a pressão sobe de uma hora para outra, você rasga o folheto, tá? Tem muita tensão ali. Então, sempre subir devagarinho essa pressão. E outra coisa técnica importante também é que, às vezes, a gente bota esses pacientes para realizar um mitraclip e no início do procedimento, o paciente passou aí a noite inteira sem comer nada, a gente começa o procedimento às 10 da manhã e você chega lá, ele está com a cava quase colabando e desaparece a insuficiência mitral. Então, às vezes a gente precisa dar um pouquinho, principalmente nos funcionais, um pouquinho de volume para a gente ver esse jato aparecendo e tudo. E um traio de volume também, às vezes, ajuda a gente a ver, tá? Gustavo, na verdade, uma pergunta, eu queria agradecer a aula, fantástico, tá? Do ponto de vista de compreensão anatômica e de linkar as duas especialidades, é bastante esclarecedora. Eu tenho bastante curiosidade ainda com a tricúspide, que não é o foco da nossa aula hoje, particularmente com a maneira que a gente vai conseguir atacar a válvula tricúspide, se a angulação vai nos permitir isso, uma vez que a gente sobe pela cava do mesmo lado que a própria válvula que vai ser tratada, né? Mas Então, Felipe, curiosidade, tem isso, né? Você mencionou que monta invertido. Vocês, quando vocês forem fazer o próximo mitraclip, vocês vão ver que vocês vão alinhar a linha azul com linha azul, tá? Uhum. Tá? A gente entra do outro lado, a gente entra a 180 graus, com o clipe de cabeça para baixo, tá? Mas isso é totalmente off-label. Isso foi uma técnica desenvolvida lá fora, antes de ter o triclip. E aí a Abbott, quando ela viu que tinha essa demanda, eles desenvolveram o sistema do triclip. O grande desafio da gente, no momento de clipar a tricúspide, usando esse off-label, invertendo o sistema, é que, por vezes, a gente tem uma dor de cabeça que o seu clipe ficar ali, ele fica não alinhado. Lembra que eu falei da tensão que você cria quando você faz uma punção baixa para tratar a mitral? É aquilo dali, só que na tricúspide. Na verdade, ao invés de você realizar o que a gente chama de aorta hugging, você faz o septal hugging. E às vezes realmente não dá para clipar. E realmente é uma técnica que exige mais da imagem do eco, mais do que a mitral, tá? Então essa interação que a gente tem hoje com o ecocardiografista para mitral, assim, seria um casamento com comunhão parcial de bens, né? E para tricúspide com comunhão total de bens, tá? Então, assim, ali é 99% eco e 1% hemodinamicista. A gente precisa de muita imagem do eco, muita imagem, tá? Mas eu acho que vai chegar aí, 1, 2 anos está chegando o dispositivo, e aí a gente começa a trabalhar um label, e trabalhar um label todo mundo cresce junto, né? Porque aí a gente aprende junto. Uma curiosidade, dos teus 5 casos, algum deles você fez no mesmo tempo que a mitral ou fez isoladamente? Não, na verdade, o primeiro caso que a gente fez foi, eu lembro de todos, o primeiro foi mitral e tricúspide, tá?
O segundo, mitral e tricúspide. O terceiro foi uma tricúspide isolada, onde a gente fechou o apêndice atrial, o paciente tinha uma FA crônica, um High-Bled alto, já tinha tido uma queda com TCE, então não dava para ele usar anticoagulação, e ele tinha uma insuficiência mitral funcional, grande parte da insuficiência tricúspide funcional, perdão, uma insuficiência tricúspide funcional, então a gente fechou o apêndice dele com uma ótima e depois tratou só a tricúspide. O outro foi mitral e tricúspide e o outro foi mitral e tricúspide, tá? Só um que foi tricúspide isolada e todos liminar, tá? Todos liminar, nenhum o plano de saúde liberou, né? E mesmo para mitral, hoje em dia, 90% do meu movimento é liminar, tá? Porque não está no rol da ANS. A gente sabe, né? Se a TAV demorou 20 anos para entrar na ANS, né? Você imagina o MitraClip. Uhum. Muito bem, beleza, obrigado. Nada que isso. Nada que isso. Maior prazer, Felipe. Quero te agradecer mais uma vez pelo teu tempo aí, por compartilhar teu conhecimento e convidar você, se não conhece, para vir conhecer Blumenau e para fazer um caso com a gente aqui. Vai ser um prazer te receber. Vou com o maior prazer e não precisa ter caso para fazer, não. Eu faço um pit stop para dar um abraço em vocês todos. Tá convidado. Um abraço, até. Um abraço aí, boa noite, pessoal. Um abraço, pessoal, boa noite. Juntos. A gente vai Tchau, gente, disponibilizar até. depois. Obrigado. Boa noite, Tchau, gente. até.